Oi, pessoal. Tudo bem? Bem, muitos de vocês estão aqui porque gostam de idiomas. Alguns têm mais interesse pela língua portuguesa e querem entender melhor alguns elementos sobre a sua origem, o seu desenvolvimento. Outros têm curiosidade por idiomas de forma geral, mas eu acho que uma coisa que nos une aqui no canal é que nós gostamos de idiomas. E muitos se inscreveram no canal por causa de um vídeo antigo em que eu falo várias línguas diferentes, ou por causa do vídeo em que eu encontrei por acaso o Language Simp e conversei com ele em diferentes idiomas. E muitas pessoas gostam disso, gostam do fato de eu ser poliglota e me perguntam sobre como eu aprendo idiomas e se eu poderia dar algumas dicas. E eu já disse várias vezes, já respondi a muitos comentários dizendo que sim, que eu ia fazer um vídeo no futuro em que eu ia falar sobre isso. Mas acontece que eu terminei não fazendo esse vídeo, né? Eu fui deixando para depois, sempre pensando em fazer um vídeo muito completo sobre isso, e terminei não fazendo. Então, eu decidi fazer o seguinte: vou fazer um vídeo em que eu vou falar sobre uma das coisas que eu faço quando estou aprendendo o idioma. E eu recomendo que vocês façam isso. É uma coisa, mas é uma coisa de extrema importância. Tá? Então, esse vídeo aqui vai ser talvez ele se torne uma série. Talvez depois eu venha fazer novos vídeos em que eu falo sobre a minha forma de aprender idiomas e eu posso ir comentando sobre diferentes elementos. Ou talvez eu faça um vídeo só mais longo no futuro em que eu fale de várias coisas. Não sei, mas aqui tem um vídeo para aquelas pessoas que querem saber como eu aprendo tantas línguas. E a dica de hoje para quem está aprendendo um novo idioma é falar sozinho na língua que você está aprendendo o máximo possível. Tá, agora eu vou explicar por quê e vou explicar como isso ajuda. Quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente precisa aprender novas estruturas linguísticas, novas formas de expressar ideias, e muitas vezes essas formas são bem diferentes daquilo que a gente tem na nossa língua materna. A gente precisa automatizar isso para poder usar esses elementos linguísticos de forma natural e espontânea, sem precisar pensar muito para poder fazer isso. Se a gente não automatizar esse processo, ou seja, se a gente não tornar esse processo algo que você pode fazer de forma espontânea, sem pensar, que saia naturalmente, de forma automática, então falar aquele idioma se torna um trabalho muito complicado. Vamos supor que você está aprendendo árabe. E você está aprendendo a usar os verbos em árabe. Você aprende que para conjugar os verbos, por exemplo, eu falo, você fala, você vai mudar o começo do verbo. Então, em português, nós temos falo, fala. O final do verbo está mudando, né? Em árabe, você teria atakallam, tatakallam. Então, na primeira pessoa é atakallam, na segunda, tatakallam. Você muda uma coisa no começo do verbo. Ok, você sabe isso na teoria. Agora você já sabe como se faz. Mas talvez, falando, isso não saia de forma tão espontânea. Talvez seja mais fácil para você fazer algo como hablo, hablas, porque em português é assim, você mudando o final do verbo, ou até mesmo em russo, я говорю, ты говоришь. Então, говорю, говоришь. O final do verbo muda. Mas talvez para algumas pessoas seja bem complicado dizer أتكلم, تتكلم e conjugar já no começo. Para algumas pessoas pode não ser complicado, mas para outras é. Então, não basta você saber na teoria que é assim. Você tem que ser capaz de usar isso de forma espontânea. E para isso, você precisa falar. Você tem que falar, você tem que usar os elementos linguísticos que você aprendeu, falar e repetir, até que isso saia sem você precisar parar para pensar. Aí, por exemplo, você vai querer praticar o futuro em árabe. Você sabe que atakallam é eu falo, então sa'atakallam é eu falarei. Ah, então é assim que faz o futuro em árabe. É com a partícula antes do verbo. Ou em latim, em que você diz loquar para o futuro, né? Eu falarei. O verbo é
loquor no presente, eu falo, e no futuro fica loquar. Aí você tem que pensar, nossa, esse daqui é um verbo da terceira conjugação, mas é um verbo depoente, então a terminação vai ser tal, e aí você vai dizer loquar. Não, você não pensa nisso. Eu quando falo latim, qualquer pessoa que sabe latim não pensa nisso. Você só diz, você só escreve. Assim como você só diz as coisas em português. Sai de forma completamente espontânea, mas para isso você tem que repetir, certo? E falando de futuro, já que eu estou falando do futuro no árabe, no latim, sabe uma coisa que é até bem futurista? Acertou! Insider. Um tecido que não precisa passar, que tem boa regulação térmica, que seca rápido. É a roupa do futuro mesmo. Inclusive, o lema da Insider é Made for the Future, ou seja, feita para o futuro. E claro, os novos tempos trazem novas preocupações, e entre elas está a quantidade de lixo que está se acumulando por aí. E a indústria da moda é uma das que geram mais lixo. Além de ser horrível quando a gente vê lixo acumulado por todo lugar, isso também tem outros impactos. Também, a produção de algodão gasta uma quantidade enorme de água. E usar Insider pode ajudar a combater isso, graças à grande durabilidade das suas peças, evitando o descarte desnecessário de roupas, além de a produção do tecido da Insider gastar bem menos água que a produção de algodão, por exemplo. Então, não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTA12 para ter 12% de desconto. Lá vocês encontram peças de vários tamanhos, do PP até o XXGG, de diferentes cores e de diferentes modelos também. Inclusive, esse modelo que eu estou usando hoje, que é diferente da camiseta básica que eu usei na maior parte dos vídeos recentemente, né? Essa daqui tem um visual bem legal, mais elegante também, né? Então, como vocês podem ver, tem visuais diferentes. Bem, vamos agora voltar ao tema central do vídeo. Vamos pensar sobre a nossa própria língua. Em português, a gente tem conjugação verbal. A gente tem eu falo, você fala, né? O verbo muda. Existem línguas que não têm conjugação verbal. Um falante de japonês, por exemplo, ele só tem hanashimasu para dizer falar. Então, para eu falo vai ser hanashimasu, para você fala também vai ser hanashimasu. Ou então, na forma menos formal, seria hanasu. Então, hanasu, hanasu é igual. Normalmente o contexto é suficiente, você não precisa colocar o pronome. Então, às vezes o contexto já indica se você está falando de você mesmo ou de outra pessoa. Às vezes você precisa colocar o pronome para esclarecer. Mas a questão é que o verbo em si não se conjuga. E quando um falante de japonês está aprendendo uma língua como a nossa, é difícil diferenciar falo de fala. Eles apresentam objeções como isso é muito complicado, por que eu não posso dizer simplesmente a ação? O contexto já pode esclarecer, ou o pronome já pode esclarecer, porque eu não posso só marcar a ação de falar? Por que eu tenho que pensar, espera, como sou eu que faço a ação, então eu tenho que colocar um O no final do verbo e dizer falo. Mas se eu quiser dizer que é você que faz a ação, eu não posso colocar esse mesmo O. Eu tenho que colocar um A no final e dizer fala, você fala. E aí se forem eles, então eu não posso dizer nenhum nem outro. Eu tenho que dizer eles falam. Por que tem que fazer isso? Eu tenho que ficar pensando em quem faz a ação para me lembrar da terminação que coincide com aquela pessoa e colocar no verbo. Por que eu não posso só dizer o verbo igual sempre? Tá vendo como, do ponto de vista de uma pessoa que não tem esse elemento, isso pode parecer algo completamente difícil de fazer, mas para nós isso é algo completamente espontâneo, é o contrário, você não pensa, você só diz eu falo, você fala. Isso é totalmente natural para a gente. Bem, o que você tem que fazer é que as coisas que existem na língua que você está aprendendo e que não são naturais para você e que você tem que pensar um pouco antes de dizer, se tornem naturais para você como aquelas que existem na sua própria língua. Então, se você está aprendendo uma língua como latim, que tem casos gramaticais, e uma palavra como menino é puer, quando ele é sujeito, mas é puerum, quando ele é objeto direto, então você vai pensar assim, nossa, então agora eu tenho que parar para pensar. Se o menino faz a ação, ou seja, se o menino me vê, ele é puer. Mas se eu vejo o menino, então ele não é puer, ele é puerum. Nossa, que coisa complicada. Então, toda vez que eu vou dizer a frase, eu tenho que parar para pensar se ele está fazendo a ação
e aí eu digo puer, ou se ele está sofrendo ação, aí eu digo puerum, ou se alguém está dando alguma coisa para ele, ou dizendo uma coisa para ele, que é objeto indireto, aí eu digo puero. Por que eu não posso dizer simplesmente puer, como em português? Em português é menino e pronto. Por que tem puer, puerum, puero, pueri? Bem, da mesma forma que eu mencionei antes que um falante de japonês pode sofrer com os nossos verbos em português, para diferenciar eu falo e você fala, tipo, ele vai ficar se questionando por que falo e fala, porque não é uma coisa só para tudo. Bem, da mesma forma, isso vai acontecer com a gente em outros idiomas. A questão é que os falantes de línguas que têm isso, como falantes de grego, falantes da maioria das línguas eslavas, falantes de diversos idiomas, que têm marcação de casos gramaticais, ou seja, uma forma para sujeito, outra forma para objeto direto, outra forma para objeto indireto, outra forma quando for possessivo. Bem, as pessoas que falam essas línguas, elas não pensam sobre essas terminações, assim como os falantes de latim não pensavam nisso. Eles só diziam, só sai, só é assim. E quando você está aprendendo uma língua, você pode fazer com que seja assim para você também. Ou seja, que você só fala. Você não para pensar, você só diz. E para isso, você tem que automatizar o processo de falar naquela língua. E aqui é quando muitas pessoas cometem o erro de pensar que só dá para praticar quando você tiver alguém para falar com você. Então, muitas pessoas esperam encontrar alguém, encontrar um amigo, uma pessoa para praticar, só que isso não é necessário. Quando você já sabe que uma coisa é assim, ou seja, claro que com uma outra pessoa você pode aprender coisas novas, mas tem coisas que você já sabe que é assim. Você sabe que nesse caso você tem que dizer dessa forma e naquele caso você tem que dizer daquela forma. Aí quando você vai conversar com alguém, você percebe que mesmo sabendo, aquilo não sai de forma espontânea. Por que que não sai? Porque você não praticou o suficiente e você não precisa de uma outra pessoa para praticar. Porque se você já sabe conscientemente que é assim, você só precisa automatizar. E aí, quando você começa a falar sozinho, fale sozinho o máximo que você puder para usar os elementos linguísticos que você já aprendeu. Então, se você está, sei lá, na sua cama e você pensa que vai lá na cozinha preparar um sanduíche porque você está com fome, diga isso em voz alta na língua que você está aprendendo. Sei lá, se você está aprendendo grego. Aí você diz, por exemplo, Tora imesto δωμάτιο, αλλά πεινάω και θα φτιάξω κάτι για να φάω, γιατί χρειάζομαι να φάω κάτι. Ou seja, só diga em voz alta, descreva o que você vai fazer, e aí você vai perceber que assim você vai praticar as coisas que você já sabe, e isso também ajuda você a perceber quais são as coisas que você não sabe. Então, ao mesmo tempo que você vai praticar aquilo que você sabe e vai tornar isso mais natural e espontâneo, você vai perceber quais são as coisas que você não consegue dizer. Você pode até anotar para pesquisar depois quais são essas coisas. E fazendo isso, ou seja, falando sozinho, você vai perceber como você vai acelerar muito o processo de aprendizado. Porque as coisas que antes eram difíceis de dizer vão se tornar fáceis, porque você está praticando, você está usando. E as coisas que você não sabia dizer, você termina aprendendo porque você percebe quais são as coisas que você não sabe dizer, você pesquisa e aí você aprende. E claro, isso não substitui a necessidade de interagir com falantes daquele idioma que você está aprendendo. Isso é muito importante, mas acelera muito o aprendizado. Então, fale sozinho o máximo que você puder. Se puder escrever também, escreva coisas para você mesmo. Se quiser ter um diário, você pode ter um diário e ao final de cada dia você escreve o que você fez naquele dia ou escreve algumas coisas que fez naquele dia. Assim você também vai perceber quais palavras você precisa aprender para poder dizer as coisas que você faz no seu dia a dia, porque você vai ter que pesquisar essas palavras para poder escrever. E assim você vai acelerar muito o aprendizado da língua que você está estudando. Outra coisa interessante é que isso também vai ajudar você a entender melhor o que as outras pessoas dizem, tá? Como? Bem, quando você está aprendendo outra língua que
tem novos elementos que você está praticando e que você precisa pensar antes de dizer, caso você pratique muito e automatize esse processo para você conseguir usar essas coisas sem pensar, ou seja, no automático já sai, isso significa que quando você ouvir uma pessoa que fala aquela língua usar aqueles elementos, você vai entender instantaneamente o que a pessoa está dizendo. Porque se você não precisa parar para pensar na hora de usar, porque você já está processando essa informação automaticamente, você também não vai precisar parar para pensar quando você ouvir alguém dizer aquilo. Porque você ouve e você já entende instantaneamente. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu achava fascinante como falantes de línguas que têm casos gramaticais, como aquilo que eu mencionei antes do latim, que a palavra muda de forma, se é sujeito, se é objeto, se é tal coisa, aquela outra coisa. Nossa, como é que eles falam assim? Como é que você muda as palavras e usa isso assim sem pensar? E bem, hoje em dia eu faço isso. Eu falo grego, eu falo latim, eu falo línguas que têm esses elementos. E para mim isso é a coisa mais natural do mundo. E não só para mim, mas para qualquer pessoa que seja falante de um idioma que tem esses elementos ou que tenha aprendido uma língua que tem esses elementos. Então é isso, pessoal. Essa é a minha dica de hoje. Fale sozinho o idioma que você está aprendendo. Crie histórias na sua cabeça, crie diálogos, fale sobre você mesmo, o que você quiser. Seja criativo e pode criar as histórias e os diálogos que você quiser. Ou não seja criativo, se não quiser, e fale só daquilo que você está fazendo no momento, daquilo que você vai fazer ou daquilo que você fez. De forma bem simples. Só diga em voz alta essas coisas para usar o idioma que você está aprendendo. Use os elementos linguísticos que você já aprendeu, coloque isso em prática e fale, certo? Isso ajuda muito. E não só fale, escreva também, tá? O máximo que você puder. Isso ajuda realmente muito. Espero que tenham gostado da dica e do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei e de compartilhar o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar. Se lembrem também de passar na página da Insider e usar o cupom Glossonauta12 para ter 12% de desconto. Até mais, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.